Aqui em João 15, nós estamos aprendendo algo muito importante para especificamente a igreja moderna. Há uma ideia hoje em dia que a igreja tem que estar cheia de atividades. Tem que ter algo para cada idade. Tipo, o pastor e a liderança da igreja tem que fornecer algo para cada feriado, cada evento, cada coisa imaginável, tem que ter energia. E eu entendo, até um certo ponto, faz todo sentido. Mas às vezes a própria atividade se torna nosso Deus. E acabamos esquecendo das coisas principais. Às vezes as pessoas falam, a igreja não tem tal, então eu vou procurar outra. Quando na verdade nós devemos procurar a coisa mais simples. Essa igreja crê em Jesus, prega a salvação bíblica e quer seguir Jesus de acordo com a Bíblia. Se você tiver esse coração no coração, esse coração na igreja, você tem muito. E você pode crescer com aquele povo. Se a igreja tem que ter um monte de coisa, então nunca vai existir uma nova igreja. Somente as maduras que já existem. Aqui em João 15, nós vamos ver uma outra figura. Diz aqui em versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Nesse versículo aqui, nós estamos vendo como Jesus é algo e o pai dele é algo. E daí ele fala sobre outros, ele fala versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então ele está enfatizando, eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. E nós sabemos, se você arrancar um galho de uma árvore e simplesmente deita na rua, vai rapidamente secar, vai morrer. Porque não tem passando da árvore para o galho a seiva, a energia, a vida. E aqui com a videira é a mesma coisa, você tem que estar ligado. Você tem que ter isso. E se você não tiver isso, você pode, como ser humano, ter muita atividade na sua vida e tudo, mas espiritualmente você tem somente a morte, você não desenvolve. Vejam o que ele fala aqui em versículo 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Alguém fala, eu não quero poder fazer nada. Então, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É muito simples. E por outro lado, há muita pessoa que está fazendo algo sem Cristo. Então, o que é algo para essa pessoa sem Cristo, para Cristo não é nada. O algo se torna nada. Depende do ponto de vista. O ponto de vista do ser humano, nós podemos ver, por exemplo, uma multidão indo para um show de um cantor cristão, todo mundo pulando, levantando as mãos, toda alegria. Oh, isso é bom, é atividade cristã. E recebe muita atenção. Você viu esse show recentemente lotando vários estádios, até o presidente Bolsonaro foi lá e falou algumas coisas. Né?
Mas precisamos sempre voltar para ver se a vara está ligada com a videira. Ou seja, se tudo que foi feito veio de Jesus. Vocês e eu já sabemos que na Bíblia os fariseus e os saduceus eram pessoas muitíssimo religiosas e guardavam vários aspectos da lei, mas Jesus pregava contra a atividade e as palavras dessas pessoas. Então, aparentemente, existe a possibilidade de fazer algo em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. E Jesus está dizendo aqui, tem que ter essa ligação entre a pessoa, entre a igreja e Ele. E se não tiver isso, nós não temos a ajuda dele, o poder dele, a vontade dele, etc. Ele fala, olha, para você pode dizer, eu fiz isso, é maravilhoso. E Deus fala, mas não é nada. E nós podemos um dia morrer pensando, olha, eu fiz uma boa obra na terra, Deus vai ficar feliz comigo. E ele fala, olha, tudo que você fez não tem valor, porque não é o que eu queria que você fizesse. Porque você ignorava o que eu falava. Inclusive, veja o que ele fala, aí ele continua aqui, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveram em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora ele está indo para a próxima coisa, que é fazer pedido. Você está fazendo a coisa e você precisa de ajuda, você faz pedido, você vai para ele em oração. Mas enquanto ele está falando isso, ele fala, mas você precisa guardar a minha palavra no seu coração. É tipo, antes de eu escutar as tuas palavras, ser humano, coloque as minhas palavras no seu coração. Me entenda bem, porque eu sou Deus. Você é simplesmente uma pessoa criada. Eu acho muito certo isso. Imagina eu indo para uma empresa, para ser empregado por essa empresa. E eu falo para o dono da empresa, olha, se eu chegar aqui eu vou fazer isso, eu quero assim. Você acha que ele vai querer? Não, eu acho que vai arrumar outra pessoa. Ele não vai aceitar. Pessoas entram na igreja, eu não gosto dessa música, eu quero algo que tem mais bateria. Eu não gosto do jeito do coral, eu não gosto do jeito do pastor, não gosto disso. Preciso... Irmãos, às vezes vêm pessoas para a nossa igreja que não tem nem 2 semanas conosco e já estão falando para mim o que devemos fazer e mudar aqui. Eu não compreendo a audácia de uma pessoa dessa, que sem vergonha consegue simplesmente mandar na hora. Há muita coisa que nem eu gosto da nossa igreja. Para falar a verdade, eu gostaria de mudar. Mas tudo tem seu tempo, sua ordem, e eu preciso depender de Cristo. Então eu quero ficar sempre ligado com a videira, que é Jesus. Eu quero sempre guardar as palavras dele na minha vida. Eu quero que a vida que eu transmito para vocês seja a seiva que vem da videira verdadeira, que é Jesus. Eu não quero de jeito nenhum criar um certo ambiente aqui que é falsificado. Por exemplo, eu aprendi que através da personalidade do pastor, através de certos estilos de música, eu posso criar um ambiente que parece religioso, parece cheio de algo espiritual, mas é totalmente 100% emoção. E se eu não dar discernimento ao povo, o povo acredita que é de Deus. E eu sei disso por experiência própria, porque eu fiquei enganado várias vezes por causa de shows nas igrejas e tudo, ou pastores usando personalidade. Às vezes
Agora no meu estudo da Bíblia, eu tenho certa crença, e eu vou na Bíblia estudando, e eu percebo que a Bíblia não fala exatamente aquilo, e eu volto a pensar, mas por que eu acredito nisso? E eu me lembro de um pastor aqui, de um evangelista, de um missionário, que falou algo com uma personalidade muito forte, e só pela personalidade eu estava acreditando. Mas na verdade, não que o cara necessariamente estava querendo abusar, ou querendo perverter a Bíblia, mas tendo tanta personalidade, ele consegue convencer pessoas de coisas como se fossem de Deus, quando às vezes não são. Inclusive meu próprio pastor, ele me disse, ele falou, eu sei que eu consigo dominar as pessoas simplesmente com a minha personalidade. E quando ele falou isso, eu falei, é bom que você observe isso, porque isso é verdade mesmo. Ele tem uma personalidade muito forte, e você toma cuidado, quando você trabalha lá com ele. Eu me lembro, eu tinha um projeto que eu precisava apresentar para ele, que ele mandou eu fazer, eu estava fazendo e tudo, e levou 6 meses para eu achar o momento certo para apresentar para ele. 6 meses, meio ano, porque eu queria achar ele no momento certo, porque eu conheço ele, né? E eu vejo como as coisas acontecem nas igrejas, e muitas vezes, infelizmente, a igreja se torna uma seita, e o foco da seita é a personalidade do pastor. Infelizmente. Eu não tenho problema nenhum na igreja adotar a personalidade do pastor, mas a personalidade não pode ser o foco da igreja. Aqui Jesus está dizendo, você tem que estar em mim e eu em vocês. A ideia da igreja é Jesus é a nossa fonte. Por causa disso, eu acho maravilhoso que nós somos uma igreja batista independente, porque nós não ficamos falando o seguinte, o que é que tal grupo fora de nós, tipo a sede diz sobre a nossa denominação, sobre as nossas crenças e tudo. Não, nós temos uma pessoa, o nome dele é Jesus, e nós vamos voltar para ele. Eu quero, quando eu converso com vocês sobre decisões nas suas vidas, que eu quero ouvir, não o seguinte, o pastor falou, o pastor John, ele quer que eu faça assim. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir você falar, a Bíblia diz o seguinte, e daí pronto. Eu não preciso pensar que você está se separando da videira, Jesus. Não, você está na videira, e a vida dele, a seiva de Cristo, está passando por sua vida, e você está nele, e o que você faz vai ser a vontade dele. Ele vai abençoar, você vai ver a mão dele na sua vida, no seu ministério, porque você está ligado. Ele fala aqui, vamos voltar para versículos 2 versículo 2 por enquanto. Eu não vou explicar tudo porque há debate sobre certas coisas, mas diz aqui, toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui é algo mais ou menos simples, mas há um debate por causa de todas as palavras na passagem. Basicamente, quando você tem uma planta, você pode podar a planta para a planta produzir mais, e você tem que escolher a época do ano, você tem que escolher a parte da planta, você tem que observar como que cresce a planta e tudo, e daí você vai tirando, né? E Deus, Jesus, eu entendo aqui com essa ilustração, Jesus acaba tirando coisas da sua vida, porque Ele quer que você dê mais fruto. Ele pode tirar, por exemplo, falando da nossa igreja, porque a ideia é uma figura da igreja, ele pode às vezes tirar uma coisa, uma pessoa, e dói muito, mas quando ele tira, pode ser que ele está abrindo a porta para a igreja crescer mais. Eu imagino que um dia,
Vamos dizer que eu consegui voltar para os Estados Unidos, passar uns meses nos Estados Unidos para apresentar a obra às igrejas novamente, dar o relatório do ministério, que alguns de vocês vão fazer mais do que vocês estão fazendo agora, porque vocês vão pensar, nossa, o pastor está fazendo isso, ninguém está fazendo, eu consigo fazer, eu ajudo com isso, aquilo, ali, sei lá, comprar garrafas de água, porque estamos precisando, né? Eu compro, eu vou lá, compro, trago para cá, né? Mas alguém precisa comprar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, nada cresce embaixo de uma sombra. Então, se você tirar o que causa a sombra, daí pode ter crescimento. Às vezes Deus tira o pastor, ou tira outra pessoa, outra coisa que está atrapalhando, porque está com sombra, onde deve ter mais crescimento. E todos nós podemos crescer, todos nós podemos ter fruto. E nós precisamos entender isso. Então, Jesus enfatiza que a igreja não consegue fazer nada sem Ele, como as varas de uma videira não produzem nada sem a videira. E essa imagem descreve a união e a comunhão que a igreja tem com Jesus e o processo de Jesus podar as varas para poderem produzir mais frutos. Leiam, por favor, João 15. Eu não li tudo, não expliquei tudo, mas é mais uma imagem da igreja.